Não reparem não, mas assim, lembrando, é sério, eu tô sob efeito de morfina, viu? Porque se não tivesse, estava deitado aí com dor. Então eu não sei se eu tô meio alterado também, não. Bom, na realidade eu verifiquei aqui, não é morfina não. O cloridrato de tramadol, ele é um dos opioides da família dos opioides, mas ele é um pouco mais leve que a morfina, apesar de que tem uns efeitos colaterais bizarros. Inclusive ele é controlado, pode causar dependência. Por sorte não estou precisando mais tomar, ainda bem. Mas bem, esta é a segunda parte de um vídeo que eu gravei comentando inicialmente sobre o filme Infinity, além de comentar sobre vários outros filmes, mas focando especificamente no absurdo da ideia de digitalizar as mentes, especialmente com base na extremamente complexa neurologia cerebral. E agora eu vou focar sobre o segundo assunto. Vamos lá. Reencarnação. Eu fui crente em reencarnação durante um bom tempo da minha vida. Né? Bom tempo assim, pelo menos até uns 20 e tantos anos, 23, 24. Eu tive esse meu passado espírita, né, kardecista, minha família também era, e então eu acreditava, levava isso muito a sério, desses relatos de lembranças de vidas passadas, atribuir muitas das minhas experiências pessoais a memórias, supostas memórias de vidas passadas, a gente sempre tentando buscar um sentido existencial nisso, né? E depois eu me envolvi com o movimento gnóstico, né, que tem uma visão muito diferente, mas tem também essa noção de reencarnação. O pessoal do Instituto Internacional de Projeciologia, que dá um nome muito estranho para a ideia de reencarnação, eles chamam de seriexes, né, suas séries de existenciais, né, séries existenciais. E em algum vídeo eu já expliquei sobre essa questão, a distinção das ideias reencarnatórias dependendo da tradição, né? Onde, principalmente no Ocidente, você tem essa encarnação mais individual, ao passo que no Oriente tem essas encarnações mais diluídas numa mente coletiva. E, evidentemente, como um ocidental que eu sou, eu tendo a ser mais individualista nesse sentido também. Então, até porque para essas histórias substanciarem melhor, se fica meio que pegado essa ideia do indivíduo, do eu, né? Se você recuperar suas memórias. Note que numa perspectiva reencarnacionista como a desse filme, se você fosse capaz de recuperar memórias integrais mesmo, a ponto de lembrar detalhes de suas vidas anteriores, você ainda teria um eu, mas ele seria extremamente diluído numa ampla existência. Aliás, é uma coisa que é outra crítica que eu faço, que para pessoas que têm uma mente tão antiga, eu acho que teriam que ter um comportamento um pouco mais sofisticado do que simplesmente agir como jovens, assim, sabe? Se bem que isso é uma questão também que eu, às vezes, frequentemente eu me colocava. A maturidade, ela deriva do simples acúmulo existencial ou a senescência, o envelhecimento, a deterioração física seria também um pressuposto da devida maturidade? É uma questão interessante. Mas, e durante muito tempo eu fui muito focado nessa ideia de reencarnação. Note que tem um certo determinismo aí, né? Porque, de uma certa forma, você tira da sua existência atual grande parte da autonomia, uma vez que você está sendo definido por um passado. Mas, de uma certa forma, a própria realidade materialista também já faz isso. Você apenas acrescenta um elemento de determinação a mais, além do seu ambiente, além da sua genética, esse terceiro elemento. Aliás, o grande choque da minha vida foi descobrir que quando você presta mais atenção na estrutura genética, na sua ontogenia física e na questão etnogênica, na questão ambiental, quando você presta a devida atenção a isso, não sobra muito espaço para um terceiro elemento, assim, sabe? Fica difícil você vislumbrar como que esse terceiro elemento funcionaria, uma vez que as coisas que você não consegue explicar mediante a genética e a cultura podem ser facilmente explicadas exatamente pela imprevisibilidade caótica do seu cruzamento. E foi um dos momentos quando eu comecei a passar uma crise onde essas crenças começaram a ser abaladas, né? Isso teve um impacto na minha própria dissertação de graduação, Cosmos e Telos, eu escrevi um pouco sobre isso. E aí, como é que eu fui passando por essa... Claro, o simples ceticismo já foi com o tempo gerando uma dificuldade
de aceitar mais facilmente essa noção. Mas antes disso, na minha incorrigível verve filosófica, eu já tinha feito alguns exercícios intelectuais que problematizavam a encarnação do ponto de vista kardecista mesmo. Até a teologia, toda aquela metafísica moralista de Kardec, eu costumava dizer o seguinte: nesse contexto, a não ser apelando para alguma coisa parecida com a teologia bíblica tradicional, que já é problemática, como que num sistema perfeito você poderia introduzir o mal? Supondo que você tenha lá um sistema espiritual extremamente, como os espíritas gostam de dizer, evoluído, né? Espíritos puros, como que você consegue introduzir o mal aí dentro? Se, pelo ponto de vista kardecista, você precisa ter o karma. Se ninguém lá dentro tem um karma a cumprir, você não poderia introduzir esse mal. E a pessoa que introduzisse esse mal lá dentro ia adquirir um karma. Em outras formas, como é que você introduz o karma dentro de um sistema espiritual perfeito? Não tem jeito. Claro que a explicação dada é mais sofisticada do que isso, que na verdade todo esse processo existencial tem um propósito. Isso é feito, quando você faz uma analogia com a Gênese bíblica, você vai entender que sim, que Deus colocou a árvore, o fruto proibido lá, com o objetivo que as pessoas fossem lá comer. Isso foi de propósito, claro. Porque tem um sentido maior em toda a história. Um sentido que, do ponto de vista cristão, só vai ser plenamente racional se você admitir as hipóteses da apocatástasis e do aniquilacionismo. Não me lembro onde eu expliquei isso, mas aniquilacionismo é a premissa de que os maus, né, eles não vão sofrer eternamente, eles vão ser apenas aniquilados. E de uma certa forma, aqueles elementos que constituíram sua essência são reabsorvidos pelo universo. Em geral, também são os muito corrompidos mesmo, né? Pessoas que malzinhos aqui e ali, não. São aqueles casos muito graves, realmente. E que, ao final, o universo vai ser restaurado à sua origem. Tanto que... Engraçado que agora que eu percebi dessa sutileza. O principal inventor dessa ideia se chama Orígenes, né? E tanto que a doutrina é chamada de origenismo. E, curiosamente, a apocatástase é uma volta às origens. Eu não sei se a etimologia disso é relativo. Mas a apocatástase literalmente é isso. É você restaurar o universo para a sua condição original. Na realidade, a condição não teria como ser original, né? Porque se você passou por toda essa experiência teve um propósito, esse propósito não pode ser simplesmente voltar ao estágio original. Tem que ser alguma coisa a mais. Por isso que eu tenho essa noção que esse universo, esse Deus, teria que ter um propósito evolutivo, né? Ele teria que ser dinâmico, não faria muito sentido você pensar nisso ao mesmo tempo que você defende a imutabilidade divina, pelo menos nesse contexto, assim. Então, eu, problematizando essas questões, foram surgindo esses vários elementos de dúvida. E depois toda essa questão da reminiscência também, né, que remete ao platonismo, reminiscências platônicas, de você, como é que você recupera determinadas memórias. Inclusive, eles mesmo, o pessoal espírita faz a distinção entre recordação, lembrança e reminiscência. Você vê muito isso na teosofia também, estudei um pouco de teosofia. Aquelas doutrinas lá da Madame Blavatsky, apesar de que eu nunca li os livros dela diretamente, mas é Helena Petrovna Blavatsky. Eu até sempre gostei de fazer esse anacrônico, porque é a HP Blavatsky e o HP Lovecraft. E os dois, que mais ou menos na mesma época, né, a Helena um pouco antes, né, e eles lidaram de uma forma diferente com o mesmo assunto. Né. É um passado fabuloso da espécie humana, como é que se diz, com civilizações perdidas, no caso da teosofia, não só a Atlântida, mas a Lemúria, a Hiperbórea, enquanto Lovecraft levou isso no sentido mais de civilizações mais monstruosas. Mas é muito curioso que isso é tão pouco explorado na ficção científica mainstream. Né? Na literatura de ficção científica brasileira, até que tem bastante coisa, que eu já li um bocado. Tem muito cara que faz essa, mas totalmente desconhecido. É autores assim que você nunca ouviu falar, alguns eu até conheci pessoalmente, mas assim, cara, assim, tipo que nem eu, né? O cara escreve um livro assim, meia dúzia de pessoas leem. E são, às vezes, livros geniais. E, infelizmente, nunca tiveram uma repercussão maior. Mas se você vê isso na ficção científica brasileira, ela é muito mais espiritualista, né? Nesse sentido. Lembrando, deixando claro, que nas 4 Damas do Apocalipse, apesar de ter essa dimensão também, tecnicamente, eu não trabalho com reencarnação, com a ideia ali, não.
Mas, bem, e todas essas questões colocadas, você gera um ambiente de reflexão que traz uns elementos muito interessantes. Se você tem a possibilidade, claro, lembrando que tem duas questões, uma da reencarnação individualista e uma da mais coletivista. Eu estou pensando mais no caso individualista. Se você tem a possibilidade de lembrar das suas existências anteriores, mesmo que seja de um modo assim não totalmente perfeito, então, de uma certa forma, a continuidade é mantida ao longo de saltos. Ela tem suspensões de continuidade, mas tem uma certa ligação oscilante com alguns eventos de ruptura, que são os saltos de horizonte existencial, quando você sai de uma vida física para outra. Né? É bastante curioso que isso gera até uma analogia. Por exemplo, toda vez que eu faço uma cirurgia, passo por uma anestesia geral, eu vejo essa questão, será que realmente eu sou a continuação? Será que aquela pessoa ali não se extinguiu porque rompeu a continuidade nesse processo de apagamento completo da sua mente, que por um momento se desaparece de fato? Como eu coloquei no vídeo sobre metacontinuidade mental, na live. Essa questão você pode colocar dentro de experiências mundanas muito concretas, né? Como essa da anestesia geral. Mas você tendo esse histórico, você tem ideia do tamanho do dilema moral que isso carrega, sem cair na especificidade do karma, tanto de um ponto de vista kardecista quanto de um ponto de vista hinduísta? Como que você refletiria sobre as coisas que você fez no passado, sabendo que muitas delas eram perfeitamente compreensíveis, até justificáveis no contexto cultural passado, mas hoje não são mais, e você traz isso tudo acumulado? Fica imaginando como é que seria a mente de uma pessoa assim. Eu não consigo imaginar que alguém nessa condição teria comportamentos, não tivesse comportamentos muito diferenciados dos nossos. Seria uma coisa mais fácil você entender uma santidade nesse sentido, aquela pessoa que está totalmente acima daqueles dilemas, mas você também poderia imaginar aquele distanciamento, o indivíduo se sente tão à parte da realidade que já nem se importa mais com tudo, com essas coisas. Elas perderiam todo o seu significado, que a gente tem numa vida pequena, são tão densos, são tão pesados, mas seriam diluídos num peso existencial incomensuravelmente mais profundo. O que essas pessoas teriam, principalmente se elas fossem especiais, né? Uma vez que não são, a maioria não lembra. Nesse filme do Infinity, ele chega a dizer que são umas 500 pessoas, eu acho, uma coisa assim, no mundo que estão nessa condição. O grau de apartamento, né, de se apartar do restante da humanidade desse jeito, é difícil você conceber como que as pessoas agiriam. Isso faria muito sentido quando você pensa em questão de sociedades secretas, essas elites assim que não se identificam com a espécie humana, assim, com o restante da humanidade, estão dispostas até a sacrificá-la, porque é um distanciamento tão grande. Tem aquele filme na Netflix também, o The Old Guard, com a Charlize Theron, que eu também achei ruim o filme, sabe? No geral, ruim. Mas ele tem algumas ideias também interessantes que no caso, são pessoas imortais, elas podem nascer a qualquer momento, tipo Highlander. Mas assim que elas nascem, elas começam a ter percepções e visões e conexões com as outras pessoas, com os outros imortais, que é um grupo pequeno. Então a história gira em torno de uma moça, soldado do exército americano, que descobre que é imortal depois de passar por uma experiência que ela deveria ter morrido. Né? E aí tem toda uma trama lá. Engraçado que nesse The Old Guard, eu achei bem fraco a parte de ação, assim, de dramática, mas curiosamente, e é isso que é ver como é que a lacração é mal feita, né? Cara, eles introduziram um casal gay ali, né? Gay, entre aspas. Depois que eu publiquei aquele meu vídeo sobre gayminismo, depois que eu estudei aquele tema lá, eu peguei uma resistência ao termo gay, né? Porque reduzir a homossexualidade masculina a gay é uma redução ridícula. É uma negação da diversidade, do próprio ponto de vista da galera que faz esses rótulos. Né? E tem dois personagens ali que são um casal homoafetivo imortal. Então, e tem um momento que o cara faz um discurso breve, putz, cara, eu achei aquilo ali um potencial fantástico de exploração, porque ele coloca aquela relação homossexual num nível de profundidade que transcende a simples sexualidade, sabe?
Então seria uma forma muito interessante você lidar com essa questão, que se encaixaria perfeitamente no ambiente de lacração, mas num nível alto, num nível de reflexão profunda, e o cara desperdiça tudo, faz um discurso breve e depois cai na mesmice. O que eu mais fico incomodado é com isso, porque eu sempre gostei dessa temática que hoje os lacradores querem explorar. Eu sempre gostei dessa temática feminista. Existe um modo bacana de você desenvolver isso. Aliás, estou preparando um material para fazer alguns vídeos sobre filmes e séries bem antigos, onde você já tinha isso muito reforçado, como por exemplo Star Maidens. Star Maidens é uma série alemã que foi exibida no Brasil com o nome de Mulheres das Estrelas, que era um planeta dominado por mulheres. É super interessante, isso é da década de 70. E essa temática também de explorar questões de sexualidade, tudo isso é muito legal de ser explorado na ficção científica. Que nem o pessoal está tentando falar, é ficção, homoficção científica, já estão tentando criar uma categoria nova nesse sentido aí. E curiosamente, a galera mais interessada nisso pega e faz mal feito. Bom, assim, é um desperdício. Você vê que estão mais preocupados, às vezes, em chocar a família brasileira, em desconstruir, do que realmente refletir profundamente sobre essas questões que permitem reflexões profundas. Por exemplo, essa questão da homossexualidade, que o próprio kardecismo vê do ponto de vista reencarnacionista, dizendo que uma das explicações para isso é quando, por exemplo, você acabou de vir de uma série de encarnações, ou de uma encarnação que foi muito significativa, que você tinha um sexo diferente. E aí, como você tem todas umas experiências que vêm na forma de reminiscências, você tende a ficar apegado àquela identidade de gênero da encarnação passada. E então isso seria uma explicação para a homossexualidade. Então, do ponto de vista kardecista, não existe nenhum tipo de condenação com isso, não seria um karma. Existem algumas tradições que colocam isso como um karma. Você está pagando um pecado com a homossexualidade em si. Mas no kardecismo não é exatamente isso, embora alguns levem nessa direção. Então você tem questões muito interessantes a serem abordadas aí, nessa transcendência, e que infelizmente são mal abordadas. Isso estou falando especialmente do caso desse The Old Guard, que não é bem encarnação, mas parece. Mas, assim, voltando lá pro The Infinity, tem um outro filme que também aborda, eu não estou lembrando agora qual que é, mas eu já vi uma abordagem parecida isso em alguma outra obra, ou talvez um livro. Infelizmente chega uma fase na vida que você já não... a bagagem literária já começa a se confundir na sua cabeça, a bagagem filmográfica, então algumas coisas começam a não ficar mais tão claras. Mas esses temas da reencarnação e da imortalidade, eles meio que se confundem nesse sentido. Mas o que me incomoda é o camarada não ver que uma pessoa que estivesse nessa condição, dessa bagagem mnemônica, dessas memórias todas, cara, eu não consigo ver como é que alguém assim se comportaria como qualquer um de nós. E às vezes você vê isso. Você vê, por exemplo, vampiros com séculos de idade se comportando como adolescentes. Esse filme aí que eu citei, por exemplo, recentemente, das vampiras feministas lésbicas, eu não levantei esse assunto no filme, mas tem essa implicação lá também. Elas parecem muito infantis nesse sentido, né? Então, a minha tentativa de desenvolver alguma literatura ficcional com essa premissa, ela esbarrou nas dificuldades, nas questões mais profundas que eu passei a me deparar refletindo sobre isso. E claro que se eu for desenvolver essa questão posteriormente, eu vou ter que enfrentar esses dilemas existenciais, esses dilemas conceituais e tentar adaptá-los para esse universo literário, onde provavelmente eu vou achar resultados mais interessantes do que a maioria dessas tradições que eu vejo por aí. As Senhoras de Terrânia tem essa premissa também, ela é reencarnacionista. Nas Senhoras de Terrânia, eu já estava definido que o personagem principal, apesar de que eu nunca cheguei a especificar definitivamente, mas ele seria a reencarnação de alguns outros personagens citados na história. Inclusive, na própria sociedade de Samtara, né, que aliás, se eu for reescrever Senhoras de Terrânia, eu vou ter que mudar o nome, tem que tirar esse nome Terrânia. Existe inclusive essa crença, né, que você tem 5 existências, dos quais a sexta é retorno da primeira. Então, na verdade, só teria 5 existências efetivamente distintas, 5 descendências efetivamente distintas, e depois da sexta você voltaria para a primeira. Então tem uma série de noções aí, de um plano espiritual
que estão desenvolvidos lá. O maior problema de eu nunca ter publicado As Senhoras de Terrânia é que é muita coisa que se desenvolve que você acaba ficando guardado, apesar de que muita gente leu, né? Eu diria que hoje mais pessoas leram As Senhoras de Terrânia do que, por exemplo, já leram As Quatro Damas do Apocalipse. Eu imprimi vários, eu imprimi, sei lá, uns 30 volumes, assim, espalhado, um monte de gente, mandei para a editora. Então, provavelmente, eu já entraram comigo pessoas, coisas eu nunca tinha ouvido falar, que leram o livro. Eu não sei nem como que elas conseguiram ler o livro. Eu tenho um correspondente aí, uns dois caras, uns bem malucos também, esses caras, até que eu tenho até um certo medo de manter contato com esses caras que levam a sério demais as coisas que a gente escreve, sabe? Aí, que entraram em contato comigo, assim, e às vezes levando muito a sério. Um deles até começou a escrever uma espécie de fanfic nesse estilo, só que o cara já levou pro lado mais pornográfico, meio pesado, assim, né? Mas assim, ele me pediu autorização se eu podia fazer isso. Aí eu, cara, se você quiser, elimina isso aqui não dá uma referência geral, aí manda brasa. Ele escreveu uns textos até interessantes, mas até ajudei a corrigir, a editar algumas partes, até reescrever algumas partes para ficar mais sofisticado. Mas não vou dizer quem é, não. Assim, eu não quero me misturar com esse pessoal muito doido, bicho. Aí os caras escrevem inglês também, ainda bem. Então, a dificuldade que eu tive de lançar, de ir mais além, é a dificuldade do próprio tema. Eu vejo tem muitos desses romances espíritas aí sobre essas questões, né? E alguns deles bem escritos até, mas difícil, mas eles tomam isso numa literalidade, como se fosse uma coisa tão simples. E não é, bicho, geraria... Olha só, a nossa existência humana, simples, só a gente aqui, nessa vidinha curta, vê o tanto de problema existencial que você já tem, imagina o tanto que você ia carregar lembrando, pegando essa memória toda. E tem muita gente que tem feito isso com abordagens diferentes. Por exemplo, a ideia das constelações familiares, né, que minha esposa se envolveu bastante, eu também achei interessante. Eu nunca entro de cabeça, né, mas eu sempre gosto de observar e ver como é que... Constelações familiares é uma vertente aí, né, de terapia mística que... Na verdade, o nome constelação não é bom. Parece que até o autor próprio se arrependeu de ter utilizado esse nome. Mas a ideia é de que você explicaria problemas pessoais de acordo com a influência da sua família, das vidas anteriores dos seus familiares, que de uma certa forma, indiretamente, estariam sempre influenciando nas suas decisões. Né? Uma coisa mais pegando esse apanhado da ancestralidade, que você vê muito em doutrinas orientais também. Um lugar onde você vê isso de uma certa forma é aquele desenho Mulan, o desenho, né? O filme eu nem vi ainda. O desenho mais antigo faz uma retratação mais caricata disso, mas bastante interessante também. E sua vida toda onerada por todo esse passado, todas essas tradições, todos esses elementos assim que conectando com situações que você às vezes não consegue nem pressupor o tamanho da distância, sem contar a incerteza de como seriam esses tempos reencarnatórios, porque tem gente que diz que é muito rápido, você morre, já reencarna depois, tem outros que já dizem que você passa muito tempo para reencarnar, às vezes passa muito mais tempo no plano espiritual do que encarnado, e vai ter gente que às vezes vai pegar, de repente, a sua última encarnação não foi coisa assim do século passado, pode ser coisa de milhares de anos atrás, às vezes até em outros planetas, em outros planos existenciais. É um grau de complexidade absolutamente fabuloso que você coloca esses elementos todos para tratar aí. E no final das contas, você pega tudo isso e reduz todas as questões a um filme de ação. Matrix foi um pouco mais esperto nesse sentido, né? Porque, inclusive, Matrix fica meio confuso se a reencarnação realmente tem um pescoço espiritual ou se o pessoal, ou se é porque as mentes já foram digitalizadas naquele sistema ali. É meio confuso. Mas como Matrix tem uma tecnologia que não é devidamente explicitada, e como a própria Matrix comunica diretamente com os cérebros das pessoas, então a situação já não é assim tão grave. Mas vamos lá, vamos tentar recapitular. Eu comecei falando do filme Infinity, e ia me levar a dois assuntos básicos. Primeiro, além de comentar rapidamente o filme em si, essa questão do absurdo da ideia de você digitalizar uma mente. E depois essa premissa reencarnacionista pouco explorada na ficção científica, ficção em geral. Que eu mesmo pretendi exploro vagamente em As Senhoras de Terrânia, exploraria mais nos Cavaleiros de Fogo. Os Cavaleiros de Fogo também era o nome da minha banda, né? Eu tive mais de uma banda de rock. O maior projeto seria Cavaleiros de Fogo, mas eu não consegui montar a banda como eu queria. A melhor que eu já tive acabou tendo o nome de Força Vital.
sabe o que é foda? Não tem nenhuma música registrada. Tudo isso foi muito antes da informática como a gente conhece hoje, muito antes dos MP3, da digitalização. O pouca coisa que eu tinha em fita, e eu acho que todo mundo, fita cassete. A gente nunca chegou a gravar nada, cara, em vinil. E essas fitas cassete se perderam. Então tem tipo aí umas 5 músicas que foram prontas, algumas até eu que estou no vocal, e que a gente perdeu por completo. Isso que é foda, né? A gente perde até essas coisas assim. Mas bem, então eu trabalharia isso no Cavaleiros de Fogo, mas você esbarra nessas dificuldades, que a temática é extremamente complexa. E quando você começa a refletir sobre essa temática, você percebe que o tema exige mais respeito, exige um tratamento mais sofisticado. Um tratamento que você pode até utilizar a ficção científica até para corrigir determinados problemas, que foi mais ou menos o que eu fiz, né? No começo eu tinha uma pretensão de prestar um tributo a essas doutrinas prontas, quando eu comecei a escrever As Senhoras de Terrânia. Eu tinha um compromisso com a gnose, eu queria transformar ela numa espécie de veículo, aquela obra, num veículo para levar as pessoas para a doutrina gnóstica. Graças a Deus. Logo em seguida eu me dei conta que isso era bobagem, eu comecei a me autoafirmar na própria ficção, e eu passei a deliberadamente subverter e chegar à conclusão que a concepção original que eu criei era melhor do que as concepções que vêm prontas. Não exatamente pela doutrina ser mais coesa, mas é porque as pessoas que creem nessas doutrinas, as creem de modo muito confuso. E pelo menos quando eu crio uma minha ficção, pelo menos eu controlo todos os elementos. Então fica mais fácil de dirimir as dúvidas. E essa temática, talvez ela seja pouco explorada exatamente por essa dificuldade, por exigir uma reflexão muito profunda. Você vai mexer com várias tradições aí, que dizem coisas diferentes. Tem muitas incoerências dentro delas, mas também tem algumas coisas que podem ser utilizadas para solucionar problemas conceituais, mas que desafiam as bases doutrinárias. Como eu coloquei, já tem essa dificuldade de conceituar a introdução do karma no sistema místico, no sistema espiritual perfeito, que ainda mais uma doutrina que se pretende ser muito mais sofisticada que a teologia tradicional e solucionar alguns problemas da teologia tradicional. Eu vejo isso também. Se eu conseguir fazer a live sobre os livros que mais me influenciaram, com certeza eu vou comentar o livro de Neil e Donald Walsh, chamado Conversando com Deus, que é o neoplatonismo reencarnacionista, que curiosamente se desenvolve muito bem em vários aspectos e tropeça nessa parte, se deixando cair em armadilhas, às vezes até logicamente redutíveis, onde você percebe que as premissas elas meio que contradizem as conclusões do negócio, assim, meio bizarro. É sacanagem entrar nisso agora. Vou ter uma live inteira para isso. Só não marco essa live ainda, porque não sei, eu tô com medo de marcar qualquer coisa para um dia certo e parar no hospital por causa disso e acabar tendo que furar. Então vamos deixar assim, incerto. Vou fazer os vídeos à medida que for dando. Aliás, de uma certa forma, esse videozão gigantesco aqui está cobrindo uma certa vontade de falar coisas que eu gostaria de falar em lives, né? Mas deixa para lá. Tô até arrependido de ter medido esse fundo verde aqui, porque para fazer um chroma aqui num vídeo de 1 hora, putz, vai demorar uma eternidade. Mas chega! Eu vou matar esse vídeo com 1 hora de duração. Tem 1 minuto e meio pela frente. Mas a ideia é refletir mais sobre essas questões mesmo. Eu até aproveitei para falar um pouco sobre Black Mirror, que eu nunca retomei esse projeto. Se as pessoas começassem a cobrar mais, eu até me animaria. Mas a série já está um pouco no passado também. Tem muitos episódios interessantíssimos a serem abordados. E outros filmes, outras tradições que lidaram com isso, com essa questão dos resgates de memórias. Vários filmes abordaram essas coisas e acho que esse tema merecia uma exploração maior. Em parte, eu acho que boa parte da rejeição a esse tema não só pelo fato de que, especialmente Hollywood, o pessoal não tem tantos espíritas lá quanto tem aqui, mas também porque a boa parte da comunidade religiosa mais tradicional não gosta, né, de abordar temas assim. Então pode haver uma certa retração, em parte por causa disso, que é uma pena, né, porque permitiria você ter desdobramentos maiores. E aí fica a dica de alguns desses filmes que você queira ver. Estou dizendo, o filme Infinity não é lá um grande filme, eu acho bem problemático, mas tá na Amazon Prime lá, não sei se dá Paramount. E fica essas dicas de filmes e histórias para você dar uma olhadinha, tem muita coisa a se refletir a esse respeito.
Eu sou Marcos Valério XR, no dia 18 de agosto de 2021. Muito obrigado por sua atenção.